Olá! Este é o Kaizen Base. Este módulo é sobre Introdução ao FMEA. Nesta aula, vamos aprender sobre o que é o FMEA e a comparação com o FTA. Então, vamos iniciar a aula de hoje. Hoje vamos aprender sobre o FMEA. Sr. Kai, o que seria FMEA? FMEA é a abreviação do Failure Mode and Effects Analysis. No português, chamamos de análise de modos de falha e seus efeitos. O FMEA é um método de análise para antecipar os problemas e prevenir, e são utilizados para produtos e processos. É uma ferramenta lógica utilizada no projeto do produto, do seu processo de produção e nos projetos dos equipamentos. É um método eficaz para evitar recorrência e para prevenir falhas, e é uma das ferramentas importantes para quem projeta o produto, processo ou a máquina. Pensar em prevenção é bastante difundido agora, mas como o FMEA iniciou? O método de classificar o risco de severidade utilizando o FMEA iniciou na indústria aeroespacial e foi desenvolvido pela NASA. No final dos anos 60 foi oficialmente publicado como método de avaliação de projetos. Na época, o FMEA foi desenvolvido para prevenir as falhas dos equipamentos, ou as falhas humanas dos operadores. Em aviões ou foguetes, descobrir o problema após o lançamento seria um grande transtorno. Após isso, iniciou a utilização em vários outros setores, como indústrias químicas, indústrias automobilísticas, indústrias de linha branca e indústria de materiais médicos. Atualmente, é largamente utilizado como ferramenta para evitar recorrência de falhas e na prevenção de falhas, e é inserido dentro do fluxo de processo de projetos. Mesmo não sendo produtos para transportar pessoas, assegurar a segurança é essencial. É compreensível porque o FMEA se disseminou em vários setores da indústria. Para entender o FMEA, é importante conhecer a diferença entre uma ferramenta bastante similar, o FTA. FMEA e FTA são nomes bastante parecidos. O FMEA, como explicado, é a análise de modo de falhas e seus efeitos. FTA é a abreviação do termo Fault Tree Analysis, ou seja, em português, seria a análise da árvore de falhas. É exatamente a tradução literal. O FMEA avalia focando nas funcionalidades e as condições do uso, os pontos falhos ou pontos inseguros que estão escondidos considerando o projeto do produto e do processo. Deixamos claro os modos de falha e fazemos a classificação do seu impacto. Além disso, apontamos os modos de falha com nível de severidade alta, deixando claro os problemas que devem ser tratados. No FTA, é em cima de um fenômeno não aceitável, em questão de confiabilidade ou de segurança, estabelecemos de maneira lógica o encadeamento de falhas até chegar no nível mais baixo. Avaliando o encadeamento de falhas, as causas das falhas e a probabilidade de ocorrência das falhas, esclarecemos os mecanismos que causam o fenômeno que está no topo da árvore. É considerado uma ferramenta importante, pois, analisando o encadeamento, as causas e as probabilidades de ocorrência do fenômeno que está no topo da cadeia, podemos esclarecer as causas das falhas relacionadas ao projeto e podemos prevenir nessa etapa. Não consegui entender muito bem. As duas ferramentas são importantes para quem executa o projeto do produto, mas que tipo de diferenças você acha que existem? Ai, que dúvida. Sr. Kai, por favor me explique. Vamos então utilizar algo do nosso dia a dia para explicar, utilizando uma tesoura. Iniciando pelo uso do FTA. Na ilustração ao lado, consideramos o fenômeno topo como não consegue cortar o papel, e as suas causas estão estruturadas embaixo. Por exemplo, como uma das causas do problema, podemos levantar o defeito na tesoura. Para o defeito na tesoura, que tipo de causas podemos levantar? Acho que pode ser problema no parafuso, defeito na lâmina. Sim, mas além disso, que tipo de problemas podemos levantar no parafuso? Outras possíveis causas seriam desgastes por longo tempo de uso, oxidação, folga.
Dessa maneira, investigamos as causas que geram o fenômeno topo, no sentido da base, ou seja, para o nível mais baixo. Esclarecendo as causas dos problemas, utilizando as portas lógicas, ou chegamos às probabilidades de ocorrência da causa. Essa é a metodologia do FTA. Podemos imaginar como um método de análise similar aos 5 porquês. Podemos dizer que é um método de análise contrário ao FMEA. Correto? Comparando com o caso da tesoura que não corta o papel que está estruturado na imagem, no FMEA analisamos quais fenômenos podem ocorrer devido às causas levantadas. Por exemplo, caso ocorra desgastes na tesoura, que tipo de fenômeno pode ocorrer na sua funcionalidade? Analisamos também que efeito negativo poderá gerar para o usuário. Além disso, realizamos contramedidas, priorizando conforme o nível mais alto do efeito que pode gerar. A abordagem do FMEA e do FTA são contrárias. Exatamente. Vamos verificar as diferenças dos dois. No caso do FTA, temos como foco o fenômeno topo, investigamos as causas no sentido da base. Chamamos de método do topo para a base. No FMEA, quando ocorre uma das causas bases que ocasiona uma quebra ou problema em funcionalidade, avaliamos que tipo de efeito é gerado. Chamamos de método da base para topo. Esses dois métodos são ferramentas importantes para realizar a análise de risco na etapa do projeto. É fácil de se confundir. Porém, temos uma clara diferença na sua abordagem. No FTA, imagine uma árvore, onde os problemas que estão acima da superfície, e que podemos enxergar. Precisamos investigar, e cavucar abaixo da superfície, até chegar à raiz. No caso do FMEA, que tipo de problemas, as causas escondidas abaixo da superfície, podem ocasionar para cima? Entendi. Consegui compreender a diferença entre FTA e o FMEA. Vamos resumir a aula de hoje. O que seria o FMEA? FMEA é a abreviação do Failure Mode and Effects Analysis. No português chamamos de análise do modo de falha e seus efeitos. Que tipo de ferramenta é o FMEA? É um método eficaz para evitar recorrência de falhas ou na prevenção de falhas. Uma das ferramentas importantes para quem projeta o produto, processo ou a máquina. É uma ferramenta lógica utilizada no projeto do produto ou do seu processo de produção e no projeto dos equipamentos ou das ferramentas. Vamos resumir a diferença entre o FTA e FMEA. O FTA, temos como foco o fenômeno topo, e investigamos as causas no sentido da base. Chamamos de método do topo para a base. No caso do FMEA, quando ocorre uma das causas bases que ocasiona uma quebra ou problema em funcionalidade, avaliamos que tipo de efeito é gerado. Chamamos de método da base para topo. Na próxima aula, falaremos sobre os objetivos e resultados do FMEA. Além de entrar na parte prática, vamos aprender bem os objetivos. A aula de hoje é até aqui. Vamos nos encontrar no próximo tema.